Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Que bom, estamos juntos em mais uma meditação da palavra. Dia 26 de março, e nós vamos meditar hoje Romanos capítulo 8, versículo de 8 a 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Que palavras lindas e fortes de Paulo apóstolo. Isso aqui é palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Palavra de Deus. E que coisa mais clara do que essa? Eu tenho a impressão de que tem gente que não lê Bíblia, não. E se não lê direito. E se lê, só lê o que gosta de ler. Nunca vai para o versículo que é forte. Porque está muito claro. Olha isso aqui. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Você quer viver de acordo com a carne? Então você não vai agradar a Deus. Por que eu falo que tem gente que parece que não lê Bíblia? Por quê? A pessoa fala que ama a Deus. A pessoa fala que é de igreja. Ou não é de igreja, mas diz, eu amo a Deus. Aquela coisa toda. Mas vive na carne, vive na carne. Ou seja, nem para a igreja vem. Vive na carne, vive na carne. E às vezes vem para a igreja, mas vive na carne. E quando Paulo fala carne aqui, que Paulo está falando? Das coisas mundanas. Das coisas que a nossa carne... Porque o que carne gosta? A carne gosta de prazer. A carne gosta de pecado. Então, por que os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus? Porque a carne tem desejos contrários aos de Deus. Por exemplo, diante de uma comida gostosa, a carne quer comer mais do que deve. Diante de uma situação que você enxerga de um irmão que você não gosta, a sua tendência, a sua carne, a sua língua, por exemplo, ela quer falar da vida do outro, quer julgar, quer condenar. A sua carne, ela quer sexo, por exemplo, não importa como. Estou namorando com tal pessoa, mas eu já quero sexo com meu namorado. Mas não pode. Não, mas a carne quer. A carne quer. Aí tá lá, você tá casado bonitinho, na igreja, bonitinho, mas de repente a carne quer um outro homem, a carne quer uma outra mulher, a carne quer. E de repente a carne quer pornografia, porque a pornografia me causa um prazer interessante, e a carne quer masturbação. A carne quer um monte de coisa. A carne tem desejos contrários aos do Espírito. Por quê? Porque ela foi contaminada pelo pecado original. Tá aí o segredo, ela foi contaminada. Toda a carne foi contaminada pelo pecado original. A partir daí, ela não quer Deus. A partir do pecado de Adão e Eva, toda a carne não quer Deus. A carne está inclinada para o mal, a minha e a tua. E aí a gente chega a uma resposta muito clara. Para agradar a Deus, então eu vou ter que renunciar aos desejos da minha carne. E aí, meu irmão, começou uma luta feia. Porque eu vou te falar, João da Cruz diz que é até fácil você lutar contra o mundo. São João da Cruz vai dizer que é até fácil você lutar contra o demônio, mas lutar contra a sua própria carne não é tarefa fácil. A carne é o nosso pior inimigo.
Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Então Paulo está dizendo, viver no Espírito. O que eu vou fazer? Em vez de viver na carne, você tem que viver no Espírito. Não é a carne que te guia, é o Espírito Santo que te guia. E por que o Espírito Santo nos guia? Porque o Espírito Santo mora em vós. Olha que forte isso. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Gente, Deus mora em nós, o Espírito Santo mora em nós. A gente não tem por que viver na carne, porque Deus mora em nós. O Espírito Santo mora em nós. E por isso que a Bíblia vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito que mora em nós, quando a gente vive obra carnal, ele se entristece. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se você não vive no Espírito, se você não tem o Espírito de Cristo, então você não pertence a Cristo. Poderíamos dizer, para todos os que vivem na carne, você não pertence a Cristo. Tem muita gente que acha que pertence a Cristo, mas pertence coisíssima nenhuma. Pertence à sua carne, pertence ao diabo. Porque quem vive na carne está pertencendo ao mundo, está pertencendo ao diabo, não está pertencendo a Cristo. Quem pertence a Cristo é os que vivem segundo o Espírito, não segundo a carne. Então é preciso morrer para o pecado. É preciso morrer para esta carne. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do Espírito que mora em vós. Em outras palavras, resumindo, você vai ter que matar sua carne. Você vai ter que morrer para os seus desejos carnais, pecaminosos, que vão vir todos os dias. Desejos. Desejo de mentir, desejo de enganar, desejo de fofocar, desejos de pornografia. Você vai renunciar, você vai morrer para si mesmo. E aqueles que morrerem para este mundo, Paulo está dizendo, ressuscitarão para a vida eterna. O segredo para ir para a vida eterna é morrer com Cristo. Morrer para os apetites deste mundo e ressuscitar para as alegrias do céu. Tenha coragem de não viver na carne. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.